O salão do restaurante Belmonts era um espetáculo de brilho e vozes contidas. Lustres dourados pendiam do teto, espalhando luz quente sobre as taças e as toalhas brancas impecáveis. Tudo parecia cuidadosamente preparado para um momento especial. Mas não para mim. Eu estava ali, de pé, segurando minha bolsa com as mãos trêmulas, tentando entender o que acabara de acontecer. Procure outra mesa, Rochelle. Esta é para a família, não para meninas adotadas. As palavras de Aline, minha irmã adotiva, atravessaram o salão com a precisão de uma lâmina. As risadas vieram logo em seguida, leves, contidas, mas ainda assim cruéis. Meu pai, Ricardo, soltou uma risadinha abafada. Minha mãe, Ana, fingiu ajeitar o guardanapo, escondendo o sorriso. E meu irmão, Fábio, ergueu a taça de vinho, como se nada tivesse acontecido. Era esse o tipo de família que eu tinha. Gente que me chamava de filha quando precisava parecer generosa, mas que nunca me enxergou de verdade. Tentei sorrir, engolindo o nó que se formava na garganta. Foi só uma brincadeira, disse Ana, abanando a mão com desdém. Não seja tão sensível. Brincadeira? Essa palavra sempre serviu de escudo para a crueldade deles. Sentei-me devagar, tentando não deixar transparecer a vergonha. O garçom trouxe os cardápios e a conversa voltou a fluir, sobre investimentos, viagens e novos carros. Aline se gabava de um projeto milionário que papai ajudou a financiar. Eu apenas observava, invisível. Há 3 anos, quando pedi um empréstimo para abrir meu estúdio de design gráfico, eles riram. Sonhar é bonito, Rochelle, meu pai dissera, mas o mundo real não funciona assim. Pois bem, o mundo real funcionava, só que para os outros. A noite seguiu arrastada. Cada risada era uma agulha, cada olhar um lembrete de que eu era a peça fora do quebra-cabeça. Mas o pior ainda estava por vir. Quando o jantar terminou, o garçom se aproximou com um sorriso ensaiado e colocou uma pasta de couro diante de mim. Eu olhei confusa. Desculpe, isso é o quê? Aline riu. Ah, não te avisaram? Hoje é você quem paga. Considere sua contribuição para a família. O sangue sumiu do meu rosto. Como assim? Eu não. Ah, Rochelle, interrompeu minha mãe com aquele tom doce e venenoso. Durante anos cuidamos de você. Comida, escola, roupas, isso é o mínimo que você pode fazer. Abri a conta. Quase caí da cadeira. $3.270. Vinhos caríssimos, lagostas, sobremesas importadas, tudo o que eles haviam pedido sem pensar. Eu não posso pagar isso, murmurei. Claro que pode, respondeu Aline. Você mesma disse que fechou um contrato de $50 mil, lembra? Não vai fazer falta. O salão parecia girar, as palavras se misturavam. Era como se todos ali tivessem ensaiado aquele momento, como se a humilhação fosse um espetáculo que eles esperavam ansiosos para assistir. Engoli o orgulho e entreguei o cartão de crédito. O garçom levou embora, e com ele o que restava da minha dignidade. Enquanto eles falavam sobre uma viagem à Toscana, da qual obviamente eu não fazia parte, eu fingia que não ouvia. A luz refletia nos copos, mas dentro de mim tudo estava escuro. Quando o garçom voltou, assinei o recibo com a mão trêmula, pagando não apenas pela comida, mas por 22 anos de rejeição disfarçada de família. Foi então que ouvi uma voz suave, porém firme, vindo da outra ponta da mesa. Chega. Era Dulce, minha avó adotiva. Ela sempre foi diferente, a única que me tratava como alguém que merecia estar ali. E naquela noite seria também a única disposta a mudar tudo. A voz que calou o salão. Chega. Aquela única palavra bastou para silenciar o restaurante inteiro. A voz de Dulce, firme, madura, inconfundível, atravessou a mesa como um trovão. Mesmo com seus 78 anos, ela ainda emanava autoridade. Seu olhar, sereno e implacável, fez meu pai endireitar a postura e minha mãe perder o ar por um instante. Os garçons congelaram. O barulho dos talheres cessou. A única coisa que se ouvia era o tilintar distante de uma taça sendo colocada sobre o vidro. Alguém precisa colocar um fim nesse teatro ridículo, ela disse, apoiando as mãos finas na mesa. Vocês se esqueceram do que significa respeitar alguém. Ah, mãe, por favor, resmungou Ana, a voz carregada de impaciência. Não faça drama agora, estamos só brincando. Brincando?
Dulce ergueu uma sobrancelha. Você chama humilhar sua própria filha de brincadeira? E fazê-la pagar mais de $3.000 num jantar de família é diversão? O rosto de Aline ficou vermelho, os olhos estreitos de raiva. Ela está exagerando, vovó. Rochelle adora se vitimizar. Mas Dulce não desviou o olhar. Durante anos, ela observou em silêncio, e agora, naquele salão de luxo, ela decidiu falar. Por mais de 2 décadas, eu vi o que acontece nesta família, disse. Vi vocês excluírem essa menina em cada festa, zombarem de suas conquistas, tratarem-na como se fosse um erro que nunca deveria ter acontecido. Meu coração batia descompassado. Eu tentava entender se aquilo realmente estava acontecendo, se, pela primeira vez, alguém estava me defendendo. Chega, mãe, cortou Ricardo, a voz baixa, tensa. Não é lugar para esse tipo de conversa. Então me diga qual é o lugar certo, Ricardo, retrucou ela. Quando vocês rirem dela de novo? Quando a fizerem se sentir um lixo para que se sintam superiores? O silêncio que se seguiu era quase sufocante. Dulce respirou fundo, abriu a bolsa e tirou um envelope branco, selado e carimbado. Este é o meu novo testamento, anunciou, pousando o envelope sobre a mesa. Assinado e autenticado ontem. Resolvi colocar tudo em ordem antes que seja tarde demais. Testamento? Repetiu Ana, empalidecendo. Aline prendeu a respiração. Fábio largou o celular. Sim, respondeu Dulce, sem alterar o tom. Revisei tudo com meu advogado, Júlio. A partir de agora, todo o meu patrimônio, cada empresa, cada propriedade, cada investimento, irá para a Rochelle. Por um instante, ninguém se mexeu. O tempo parou. Depois, o caos começou. Você enlouqueceu! Gritou Aline, levantando-se da cadeira. Ela te enfeitiçou, é isso! Sempre soube que Rochelle só estava aqui por interesse. Meu pai bateu na mesa, fazendo a louça tremer. Mãe, pense no que está dizendo, são bilhões. Rochelle nem é. Nem é o quê? Interrompeu Dulce, o olhar cortante. Nem é sangue de vocês? Pois saibam que ela tem mais caráter do que todos nesta mesa juntos. Ela trabalhou, construiu algo próprio, sem precisar de vocês. Enquanto isso, vocês desperdiçaram cada oportunidade de serem pessoas decentes. A Aline se aproximou, trêmula de fúria. Você não pode fazer isso. Eu sou sua neta de verdade. Dulce sorriu, um sorriso triste, cansado. Ser de verdade não tem nada a ver com sangue, minha querida. Ser de verdade é ter coração. Ela então colocou a mão sobre a minha. Rochelle é a única que nunca me pediu nada, e mesmo assim é a única que merece tudo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sabia se chorava por gratidão, incredulidade ou medo do que viria a seguir. Isso é absurdo, resmungou Ricardo. Rochelle deve ter armado tudo. Ela deve ter manipulado você. Dulce soltou uma risada curta. Manipulado? Fui eu quem procurou o advogado. Fui eu quem reuniu provas. E fui eu quem finalmente abriu os olhos. Ela levantou o celular, discou um número e falou com firmeza. Júlio, aqui é Dulce. Arquive o Novo Testamento. Imediatamente. Do outro lado da linha, ouvi apenas um sim, senhora. E foi como se o chão tivesse desaparecido sobre os pés da minha família. Aline parecia prestes a desmaiar. Fábio olhava fixamente para o nada. Ana tremia de raiva, tentando conter as lágrimas. Mas Dulce permaneceu serena. Durante anos, vocês me fizeram assistir em silêncio à destruição do que chamam de lar. Eu não estou punindo ninguém. Estou apenas devolvendo o que foi negado a quem sempre mereceu. Ela então olhou para mim. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti vista. Venha, Rochelle, disse ela, levantando-se. Vamos para casa. Acho que já tivemos espetáculo suficiente por uma noite. Ninguém ousou impedi-la. Saímos sob os olhares curiosos dos clientes, as câmeras de alguns celulares nos seguindo discretamente. Do lado de fora, o ar frio de Seattle cortava o rosto, mas eu nunca me senti tão livre. Um carro preto nos esperava. Ramiro, o motorista de Dulce há décadas, abriu a porta com um sorriso discreto. Boa noite, senhorita Rochelle. Quando entramos no carro, Dulce segurou minha mão. Agora, minha querida, disse ela, com um brilho tranquilo no olhar, vamos começar de novo. E eu soube, naquele instante, que nada seria como antes. A verdade que dormia no cofre. A manhã seguinte parecia silenciosa demais.
O sol entrava pelas amplas janelas da mansão de Dulce, refletindo nos móveis antigos e nos retratos dourados que contavam uma história que, até então, eu acreditava não me pertencer. Pela primeira vez em anos, acordei sem sentir que precisava provar meu valor para alguém. Ramiro, o motorista, apareceu na porta com sua postura impecável. A senhora Dulce pediu que a senhorita vá ao escritório assim que terminar o café. Ele falava com o mesmo respeito de sempre, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma mistura de compaixão e admiração. Enquanto tomava um gole de café, olhei pela janela. Do lado de fora, o jardim da casa parecia um outro mundo, cheio de vida, com pássaros cantando e flores que pareciam respirar tranquilidade. Era o oposto de tudo que vivi na casa de Ana e Ricardo. Lá, o amor vinha com recibo. Aqui havia silêncio e respeito. Quando entrei no escritório, Dulce já me esperava. Estava sentada atrás de uma grande mesa de mogno, cercada por pilhas de documentos e um leve perfume de lavanda. Ao lado dela, um homem de terno escuro levantou-se e me cumprimentou. Rochelle, prazer, sou Júlio, advogado da sua avó. Ele me ofereceu um aperto de mão firme, o tipo de gesto que transmite confiança sem precisar de palavras. Temos algumas coisas importantes para conversar, disse Dulce com serenidade. A noite passada foi apenas o início. Meu coração acelerou. O tom dela indicava que o que viria a seguir seria maior do que qualquer briga de família. Há algo que você precisa saber sobre sua adoção, começou Dulce, e quero que ouça com calma antes de tirar conclusões. Ela abriu uma pasta de couro e empurrou para mim. Dentro havia cópias de transferências bancárias, contratos e um relatório de um fundo chamado Trust Guardian Foundation. Quando seus pais biológicos morreram, Rochelle, eles deixaram uma quantia de $750 mil para garantir seu futuro. Esse dinheiro foi entregue a Ana e Ricardo no momento da adoção. Por alguns segundos, eu não consegui respirar. $750 mil, dinheiro suficiente para mudar a vida de qualquer criança. Mas eles nunca falaram nada disso, balbuciei. Claro que não, respondeu Dulce com amargura. Eles gastaram tudo, viagens, carros, escola particular para Aline e Fábio, tudo com o dinheiro que era seu. Fiquei em silêncio. O chão pareceu sumir. Não era apenas rejeição, era traição. Eu descobri isso há 2 anos, continuou ela, e desde então venho reunindo provas. Eles cometeram um crime, apropriação indevida de fundos fiduciários. Por isso, entrei com um processo contra eles. E quero que saiba, você não está sozinha. As lágrimas começaram a escorrer antes que eu pudesse contê-las. Eles roubaram de mim, vó. Roubaram sua infância, sua paz e o amor que deveriam ter te dado, respondeu Dulce levantando-se. Mas isso vai mudar, eu prometo. Júlio se inclinou e falou com voz baixa e controlada. Já entramos com uma ação judicial. Com juros e correções, o valor ultrapassa $2,3 mil. Eles terão que responder por isso. Fiquei olhando para os papéis à minha frente, tentando entender como pessoas que me chamaram de filha foram capazes de tamanha crueldade. E foi nesse momento que o telefone de Dulce tocou. Ela atendeu, escutou por alguns segundos e colocou no viva voz. A voz do outro lado era inconfundível. Ricardo. Rochelle, minha filha, precisamos conversar. Você não pode acreditar em tudo que essa velha está dizendo. Ela está confusa, está sendo manipulada. Manipulada? Intervi indignada. Vocês gastaram o dinheiro que era meu. Está tudo documentado. Do outro lado, silêncio. Depois, Ana entrou na linha. Querida, aquele dinheiro era para cuidar de você. Comida, casa, escola. Eu ri, um riso sem humor. Casa onde eu era tratada como um favor? Escola onde vocês nunca foram me ver em nenhuma apresentação? Vocês chamam isso de cuidar? Não seja ingrata, Rochelle. A voz de Ana agora tremia. Nós te demos tudo. Vocês me deram vergonha, respondi, e agora vão ter que devolver o que roubaram. Dulce encerrou a ligação com um simples toque e um olhar tranquilo. Eles vão espermear, disse, mas a justiça sempre encontra seu caminho.
Ramiro apareceu na porta. Senhora Dulce, há jornalistas no portão, a imprensa já sabe do Novo Testamento. Dulce suspirou. Era questão de tempo. Ela me olhou com carinho, mas também com um toque de gravidade. Minha querida, o mundo vai tentar distorcer nossa história. Vão te chamar de interesseira, manipuladora, oportunista, mas você sabe quem é, e isso é o que importa. Eu balancei a cabeça, enxugando as lágrimas. Eu só quero viver em paz. E vai, garantiu ela, tocando minha mão. Mas primeiro precisamos enfrentar a tempestade. Naquela noite, ao deitar-me no quarto de hóspedes, fiquei encarando o teto. A mente não parava. As lembranças da infância, os castigos sem motivo, os risos abafados, os jantares em que eu era invisível, começaram a fazer sentido. Eles nunca quiseram uma filha. Quiseram um investimento. E eu fui o lucro. O som distante da chuva batendo nas janelas me embalou até o sono chegar. Mas antes de adormecer, eu jurei para mim mesma. Nunca mais deixaria ninguém me fazer sentir pequena. Quando o silêncio ganha voz. O primeiro dia após o jantar foi um caos. Meu celular não parava de vibrar. Notificações, mensagens, chamadas de números desconhecidos. E-mails de repórteres, manchetes sensacionalistas, vídeos distorcidos circulando em todo canto. Em poucas horas, a história da neta adotiva que herdou bilhões e destruiu a própria família já estava em todos os portais de notícias. A manchete do Seattle Daily foi a pior. Filha adotiva manipula a idosa bilionária e toma a fortuna da família legítima. Meu coração gelou. Eu sabia que eles fariam qualquer coisa para reverter a situação, mas ver meu nome sendo manchado daquele jeito doía mais do que imaginei. Dulce, por outro lado, parecia inabalável. Estava sentada na varanda com uma xícara de chá nas mãos, lendo calmamente o jornal. Eles sempre precisam de uma vilã, Rochelle, disse ela. E, como sempre, escolheram a mulher errada. Mas estão dizendo que eu planejei isso há anos, que me infiltrei na sua vida para tomar seu dinheiro, eu disse, segurando o celular, a voz embargada. Deixe que digam, respondeu ela. O barulho deles não muda a verdade. Horas depois, Júlio chegou com um semblante sério e uma pilha de documentos. Eles protocolaram uma contestação do testamento, informou. Alegam que Dulce foi manipulada emocionalmente, que não estava em plena capacidade mental. Eu me levantei, indignada. Isso é absurdo. Ela é a pessoa mais lúcida que conheço. Júlio assentiu. Nós sabemos e temos provas médicas, laudos, vídeos, testemunhas. Mas eles vão tentar manchar a reputação de vocês. Já contrataram uma equipe de relações públicas e um detetive particular. Um detetive? Perguntei. Sim, estão tentando encontrar qualquer coisa para usar contra você. Qualquer deslize, qualquer detalhe do seu passado que possam distorcer. Dulce suspirou fundo, apoiando-se na bengala. Então, é hora de virarmos o jogo. No dia seguinte, ela ligou para um de seus contatos na imprensa, alguém de confiança. Se eles querem espetáculo, terão, mas dessa vez com a verdade no palco. E assim, organizou uma coletiva de imprensa. Júlio e Ramiro passaram a manhã preparando a segurança, enquanto eu tentava controlar o nervosismo que crescia no estômago. Quando chegamos ao auditório da sede da Dulce Industries, o local já estava tomado. Câmeras, flashes, repórteres empurrando-se para conseguir um bom ângulo. Senti vontade de fugir, mas Dulce segurou minha mão. Você vai ficar comigo, querida, e vai deixar o mundo te ouvir. Quando ela começou a falar, o salão inteiro silenciou. Durante anos, disse Dulce, eu observei minha família tratar uma jovem que só queria amor como se fosse um fardo. Rochelle nunca pediu nada. Tudo o que ela recebeu foi desprezo. As câmeras piscavam como estroboscópios, mas Dulce continuou, com voz firme e calma. Descobri que meus próprios filhos desviaram $750 mil destinados à educação e aos cuidados dela. Roubaram de uma criança e riram disso. Hoje estou aqui para corrigir o erro que cometi ao permitir que isso continuasse. Os jornalistas se entreolharam, surpresos. Ela abriu um envelope e mostrou cópias dos extratos bancários, comprovantes e o parecer médico que confirmava sua lucidez.
Este testamento não é fruto de manipulação, é fruto de justiça. Quando ela terminou, as perguntas começaram. Uma jornalista se aproximou do microfone. Senhora Dulce, alguns dizem que Rochelle se aproveitou da sua doença para ganhar sua confiança. Dulce sorriu com ironia. Minha doença não me deixou tola, querida, só me deixou cansada de fingir que não via a crueldade debaixo do meu teto. Ela então se virou para mim. Rochelle, fale com eles, conte a sua parte. As luzes das câmeras me cegavam, as palavras pareciam engasgar na garganta. Mas quando olhei para o rosto dela, calmo, firme, cheio de fé em mim, eu encontrei coragem. Eu nunca quis dinheiro, comecei. Eu só queria pertencer, queria uma família que me amasse de verdade. Por 22 anos, fui lembrada todos os dias de que eu era diferente, de que eu não merecia o sobrenome que carregava. Minha voz falhou, mas continuei. Se hoje herdei alguma coisa, foi a coragem de não aceitar mais humilhação. Dulce me ensinou que o amor não se compra, ele se prova. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Alguns jornalistas abaixaram as câmeras, outros apenas observavam sem saber o que perguntar. E então, como se o destino tivesse escrito aquele momento, as portas se abriram bruscamente. Aline entrou, descomposta, com os cabelos bagunçados e os olhos cheios de raiva. Mentira! Tudo isso é mentira! Gritou, empurrando um segurança. Ela manipulou a minha avó. Essa garota é uma aproveitadora. Os flashes explodiram. Júlio tentou intervir, mas Dulce levantou a mão. Deixe-a falar. Aline tremia. Você acha que pode apagar a família, roubar tudo que é nosso? Nosso? Dulce a interrompeu. Você quer dizer o dinheiro que você e seus pais roubaram da Rochelle quando ela era criança? O fundo que usaram para pagar suas viagens e o carro do seu irmão? O salão explodiu em murmúrios. E naquele instante, Aline percebeu que tinha se entregado. Tentou se justificar, mas era tarde demais. Os jornalistas gravavam cada palavra, cada expressão. Ela saiu escoltada, gritando incoerências, enquanto flashes capturavam o colapso que selaria seu destino. Naquela noite, o vídeo se espalhou pela internet. Mais de 10 milhões de visualizações em poucas horas. Os comentários eram unânimes. Ela se destruiu sozinha. Rochelle merecia justiça. Dulce é uma lenda viva. O escândalo que pretendia me destruir acabou revelando quem realmente eram os monstros. E pela primeira vez, eu senti que a verdade tinha, enfim, encontrado o microfone. O julgamento da verdade. O dia do julgamento amanheceu nublado, como se o céu também esperasse por justiça. Eu me olhei no espelho e mal reconheci o reflexo. A garota insegura que um dia abaixava a cabeça diante da crueldade deles já não estava ali. O que vi agora era uma mulher firme, com o coração ainda machucado, mas pulsando com coragem. Dulce me esperava na sala, vestida de cinza claro, elegante como sempre, mas visivelmente mais frágil. O câncer avançava e, mesmo assim, ela insistiu em comparecer. Hoje é o dia em que fechamos esse ciclo, minha querida, disse pegando minha mão. A dor que eles te causaram vai finalmente se transformar em paz. Chegamos ao tribunal cercadas por uma multidão. Repórteres, câmeras, curiosos. Alguns gritavam meu nome, outros me olhavam com desconfiança. Mas eu só via uma coisa: a porta da sala onde minha vida seria reescrita. Lá dentro, Ana, Ricardo, Aline e Fábio já estavam sentados. Todos pálidos, esgotados, como se os últimos dias tivessem sugado a alma de cada um. Aline evitava olhar para mim, mordendo o canto do lábio com raiva. Ana, por outro lado, fingia serenidade, os olhos marejados, como se esperasse despertar pena. Quando a juíza entrou, todos se levantaram. A voz dela soou firme, cortando o ar. Estamos aqui para decidir sobre a contestação do testamento de Dulce Moreira e as alegações de apropriação indevida de fundos destinadas à adoção da senhora Rochelle. Júlio, o advogado, se levantou. Com uma calma cirúrgica, começou a expor as provas. Extratos bancários, transferências, recibos falsificados. Cada documento era um golpe certeiro contra as mentiras que minha antiga família havia sustentado por anos. Este valor, disse ele, erguendo uma cópia de um extrato, foi depositado na conta de Ana e Ricardo Reis exatamente 2 meses após a adoção de Rochelle. $750 mil.
Nenhum centavo foi usado em benefício da criança. O dinheiro financiou viagens, carros e a educação dos filhos biológicos. O advogado da outra parte, um homem de terno caro e sorriso ensaiado, tentou reagir. Excelência, estamos falando de uma família que cuidou dessa menina por mais de 20 anos. Eles merecem reconhecimento, não punição. A juíza ergueu o olhar por cima dos óculos. Cuidou? Repetiu ela. Ou explorou? Júlio prosseguiu. Além disso, temos provas de abuso emocional contínuo e exclusão deliberada. A família a fez pagar jantares, ignorou aniversários e riu de suas conquistas. Isso não é cuidado, é crueldade travestida de lar. Senti um nó na garganta, mas mantive a postura. Dulce observava em silêncio, com os olhos marejados de orgulho. Então foi a vez deles falarem. Ricardo levantou-se com um olhar cansado. Excelência, eu admito que cometemos erros, mas nunca quisemos mal a Rochelle. Nós apenas não sabíamos lidar. Não sabiam lidar ou não quiseram, interrompeu a juíza. Roubar dinheiro de uma criança órfã não é erro, é escolha. Ana chorava agora, as mãos tremendas sobre o lenço. Eu só queria o melhor para os meus filhos. E ela não era sua filha? Perguntou a juíza com firmeza. O silêncio que se seguiu foi a confissão mais alta que Ana já deu. Aline, incapaz de conter orgulho, levantou-se de repente. Ela sempre foi diferente. Nós não pedimos para ela entrar na família. Ela destruiu tudo. Não, disse Dulce, levantando-se com esforço. Quem destruiu tudo foi você, Aline. Rochelle só sobreviveu ao que vocês criaram. O salão inteiro se calou. A juíza fitou Dulce com respeito. Senhora Moreira, a senhora tem algo mais a acrescentar antes que eu anuncie a sentença? Dulce respirou fundo e falou com a serenidade de quem já viu o mundo de cima e de baixo. Eu só quero que o tribunal reconheça que, às vezes, a justiça precisa de tempo para enxergar o óbvio. Essa menina foi humilhada, usada e esquecida. Hoje, eu quero que ela seja, pela primeira vez, vista. A juíza assentiu lentamente e abriu a sentença. Diante das provas incontestáveis, este tribunal declara válido o testamento da senhora Dulce Moreira. Toda a herança será destinada integralmente à senhora Rochelle Moreira. O coração bateu tão forte que eu mal conseguia respirar. Além disso, continuou ela, determino que Ana e Ricardo restituam o valor de $750 mil, corrigido com juros e danos morais, totalizando $2.300.000. Um murmúrio percorreu o tribunal. Aline gritou algo inaudível antes de ser contida por um segurança. Fábio abaixou a cabeça. E eu apenas fechei os olhos. Não era alegria, era libertação. O tipo de alívio que só vem quando a ferida finalmente cicatriza. Do meu lado, Dulce apertou minha mão com delicadeza. Está feito, querida. Agora você está livre. Na saída, os flashes voltaram. Os repórteres gritavam perguntas. Rochelle, o que você vai fazer com o dinheiro? Tem algo a dizer à sua família? Eu não respondi. Apenas caminhei ao lado de Dulce de cabeça erguida. A sensação de leveza era indescritível, como se, pela primeira vez, eu respirasse ar puro depois de anos trancada num quarto sem janelas. Naquela noite, quando o silêncio tomou conta da casa, sentei-me ao lado de Dulce, que observava o céu pela janela. Vovó, sussurrei, eu não sei se algum dia vou conseguir retribuir o que você fez por mim. Ela sorriu, fraca, mas cheia de ternura. Você já retribuiu, Rochelle. Me deu algo que eu achei que não veria de novo antes de partir. E o que seria? Ela me olhou com carinho e respondeu, esperança. Quando o amor recomeça. O inverno chegou cedo naquele ano. As árvores perderam as folhas antes do tempo, e a casa de Dulce parecia respirar um silêncio que doía. Ela passava cada vez mais tempo em seu quarto, cansada, mas ainda sorrindo toda vez que eu entrava. Mesmo fraca, fazia questão de repetir. Não chore por mim, Rochelle. Tudo na vida tem seu ciclo. O meu se encerra em paz, porque o seu finalmente começou. Foram semanas de idas e vindas ao hospital. Entre consultas, remédios e longas conversas ao entardecer, descobri o verdadeiro significado da palavra lar. Não era o teto, era o abraço. Numa dessas tardes frias, ela me chamou para o jardim. Ramiro a empurrou na cadeira de rodas até debaixo das magnólias. O céu estava dourado e o vento soprava leve, como se soubesse que aquele seria o último encontro entre duas almas ligadas pelo destino. Lembra do dia em que te defendi no restaurante? Ela perguntou.
Como poderia esquecer? Naquele momento, eu entendi que não adotei uma menina. Encontrei uma herdeira de tudo que eu mais valorizo: dignidade, coragem e bondade. As lágrimas escorreram sem que eu pudesse conter. Ela segurou minha mão, fria, mas firme. Prometa que não vai deixar o ódio te guiar. Dinheiro vem e vai, mas a paz é o verdadeiro tesouro. Eu prometo, vó. Dias depois, o telefone tocou de madrugada. Era Júlio. Sua voz, normalmente segura, tremia. Rochelle, a senhora Dulce partiu enquanto dormia. O mundo ficou em silêncio. Senti o peito se fechar, as pernas cederem. A mulher que me ensinou a ser forte partia no único momento em que eu queria ser fraca. O funeral foi simples, como ela pediu. Flores brancas, poucas pessoas e o som suave de um violino. Ramiro chorava discretamente ao fundo. E eu, diante do caixão, deixei uma única flor sobre ele, uma magnólia branca. Obrigada por ter me escolhido, mesmo quando ninguém mais quis. Nos meses seguintes, mergulhei nos projetos que ela deixou. A cada pasta, a cada bilhete, eu encontrava pequenas mensagens que ela havia espalhado, como se soubesse que eu precisaria delas. Em uma delas, uma carta escrita à mão. Rochelle, se estiver lendo isso, significa que cumpri minha missão. Use o que te deixei não para se vingar, mas para curar. Há muitas meninas como você, fortes, mas feridas. Dê a elas o que o mundo te negou, uma chance. Aquela carta mudou tudo. Com a ajuda de Júlio e Ramiro, criei a Fundação Dulce Moreira, dedicada a apoiar jovens que saíam de abrigos, sem família, sem apoio e sem direção. Em um ano, já tínhamos mais de 120 meninas estudando, trabalhando e reconstruindo suas vidas. Elas me chamavam de Tia Rochelle, e toda vez que eu ouvia esse apelido, sentia como se Dulce estivesse ali, sorrindo por trás de cada risada nova. Enquanto o tempo passava, a imprensa esqueceu o escândalo. A família Reis desapareceu do noticiário. Aline mudou de cidade, Fábio vendeu os bens que restaram e Ana nunca mais tentou me procurar. Mas eu não guardava mais rancor. Aprendi com Dulce que o perdão não é esquecer, é se libertar. Certa manhã, voltei ao restaurante Belmonts, o mesmo lugar onde tudo começou. Sentei-me sozinha na mesa do canto, pedi um café e fiquei observando as pessoas. O garçom se aproximou e perguntou se eu esperava alguém. Sorri. Não, hoje finalmente estou completa. Do lado de fora, o céu clareava. E enquanto o sol nascia sobre Seattle, percebi que aquela mesa, a mesma que um dia me rejeitou, agora me pertencia por inteiro. Fechei os olhos, respirei fundo e pensei em Dulce. Você estava certa, vó. A justiça vem, mas o amor é quem fica.